Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Nelson Araújo e neste dia vamos falar sobre a influência paterna, modelos na nossa vida. Estará comigo hoje a Ana Carolina Araújo para compartilharmos sobre esse tema. Obrigada, Nelson, pelo convite mais uma vez para estar aqui no seu canal, conversando com você sobre a importância da influência na vida das pessoas. E a primeira pergunta sobre esse tema é: qual a importância da influência na nossa vida? A influência na nossa vida é importante porque ela vai nos ajudar a formatar um modelo de comportamento, nos ajudar a ter visão de futuro. E a falta de modelo e influência, ela vai criar na nossa vida uma grande lacuna. Por isso que nós precisamos de modelos. Eu me lembro que até a era moderna da humanidade, haviam modelos bem definidos na família, nos lares, na sociedade. E com a pós-modernidade, esses modelos começaram a ser desconstruídos, o que não foi bom, né? Tanto é que nós temos hoje resultados muito ruins nas famílias, na sociedade, porque não há modelos a serem seguidos. Cada um faz o que quer, cada um se move como quer, e isso realmente tem trazido um grande prejuízo para a sociedade. Quem teve uma grande influência na sua vida? Na minha vida, 3 pessoas tiveram uma grande influência. A primeira delas foi meu pai, que era um homem extremamente honesto, me ensinou honestidade e determinação no que tinha que fazer. Eu nunca vi meu pai procrastinando decisões, ele era um homem muito decidido e quando tinha alguma coisa para resolver, ele resolvia de imediato. E outro fato que eu falei, outro fator foi a honestidade, né? Ele me ensinou a ser uma pessoa honesta, foi modelo de honestidade para mim. Nunca vi alguém chegar na minha casa cobrando meu pai de qualquer coisa, qualquer dívida, porque ele era muito correto em tudo que fazia. A segunda pessoa foi minha mãe. Ela me ensinou, com a sua delicadeza e gentileza, a ser uma pessoa que valorizava os outros, não por aquilo que eles tinham, não pelos seus bens, mas por serem seres humanos, por serem pessoas. Ela me ensinou a ser amável com as pessoas, a ser misericordioso, a ser afável com os outros, a dar atenção para os outros, a se compadecer da dor do próximo. Ela, de fato, realmente foi um grande modelo de bondade para a minha vida. A terceira pessoa foi meu pastor e minha pastora Neri e Janete Campos, que me ensinaram a amar as pessoas, a alma das pessoas, a desejar propagar o Evangelho de Cristo, a ter compaixão pelos perdidos e a buscar aqueles que se perderam. Realmente, eles foram uma grande influência também na minha vida. Há alguma história na Bíblia que fale sobre como a influência é importante e relevante na vida de alguém? Na Bíblia tem uma história bem interessante, a influência de Jacó sobre José, seu filho. Jacó teve algumas esposas e a mulher que ele amava e que esperou alguns anos para tê-la foi Raquel. Raquel era o amor da vida de Jacó. A primeira esposa dele foi Lia, que era irmã de Raquel. E Raquel realmente era uma mulher muito amada e ela não tinha filhos, ela não podia gerar. E um dia ela disse para Jacó: Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então, dessa oração e desse tempo de espera, nasceu José, penúltimo filho de Jacó, o filho do seu amor, do seu anseio, da sua paixão. E Jacó cometeu alguns erros em relação aos demais irmãos. Ele teve 13 filhos, dos quais 12 eram homens. E ele assim focou muito o seu amor com o filho José. Esse filho José foi amado profundamente por Jacó. E eu penso que essa relação que eles tiveram foi muito positiva. Josh McDowell, num livro chamado A Influência que o Pai Faz, fala sobre isso. Ele menciona que esse amor profundo, esse amor incondicional que Jacó passou para José,
deu a ele estrutura e uma autoimagem muito positiva e muito confiante. É claro que esse pai contou a história do seu avô, que era Abraão, do seu pai, que era Isaac. Então, houve na relação deles todo um crescimento emocional e um crescimento espiritual, com as histórias que o pai contava dos seus ancestrais, do seu avô e pai, Abraão e Isaac, e também esse amor incondicional. E eu percebo uma coisa interessante: quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ele começa a dar sonhos para essa pessoa. E aí a Bíblia fala que José começou a ter sonhos. Eu quero ler esse texto aqui para ficar bem mais claro a nossa palavra, lá em Gênesis 37, né? Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia más notícias dos seus irmãos. Ou seja, José tinha um problema de fofoca, né? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, odiavam-no e já não podiam falar-lhe pacificamente. Ou seja, esse amor que Jacó empreendeu na vida de José causou ciúme nos irmãos. Essa é a falha dele. Aí é um sonho, né? Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando o seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar perante ti, nesta terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, esse filho muito amado recebeu do pai um amor incondicional, recebeu do pai uma herança espiritual muito forte, por causa de todo o passado e da própria experiência que Jacó teve com Deus. E o próprio Deus deu a Jacó essa capacidade de sonhar. Jacó viu no filho e ficou pensando sobre os sonhos que ele teve, né? E guardou no coração isso. E esse menino foi crescendo, e nele foi se criando uma estrutura emocional muito forte. Aí, como os irmãos o odiavam, um dia Jacó disse para José: olha, vai lá, teus irmãos lá em Siquém, eles estavam passando no rebanho, vê como é que os teus irmãos estão. Aí a Bíblia conta que quando José chegou naquela região, estava chegando próximo lá, ele mostrou os irmãos. Aí tinha um homem errante pelaquela região lá, falou: olha, eles foram para Dotã. Aí José foi até Dotã, atrás dos irmãos. O que aconteceu? Quando os irmãos o viram, e com ódio já acumulado de José, planejaram matá-lo. E o que fizeram? Tiraram a roupa talar dele, túnica talar colorida que José havia recebido do pai, tiraram sua roupa e jogaram ele num poço. Então o sonhador, quando ele disse: olha, vem aquele sonhador, foi jogado no poço. E ele clamou pelos irmãos para que liberassem ele do poço e pensaram em matá-lo. E um dos irmãos falou assim: olha, não vamos matá-lo, ele é nosso irmão. E nesse momento vinha uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. E um deles disse assim: olha, vamos vender o nosso irmão. Aí venderam o irmão para os ismaelitas. E eu penso uma coisa interessante. Aquele José que havia acordado, o filho amado, o filho desejado, foi dormir o filho escravo. Então ele foi levado para o Egito.
e vendido, possivelmente em praça pública, como era costume na época, né? Havia leilão de escravos, e ele foi vendido em praça pública. O que aconteceu? Ele foi comprado por Potifar. Potifar era o capitão da guarda do rei e levou para sua casa. E aí ele passa a primeira fase do poço fundo, vendido pelos irmãos, a traição dos irmãos. Aí ele vai para a casa de Potifar, aí Potifar percebe que Deus estava com José, porque tudo aquilo que José fazia prosperava. Então, Potifar entregou para José toda os seus bens, sua casa, e tudo prosperou. E um certo dia, a mulher de Potifar caiu com os olhos em cima de José. E ela tentou assediá-lo por um bom tempo. E José falou: olha, o teu marido me deu tudo desta casa para cuidar. E eu não posso tocar em você. Isso não me foi dado. Essa autorização não me foi dada. E a mulher tentou e acabou inventando uma história que José havia tentado seduzi-la na casa. E José acabou fugindo para não ter relações com aquela mulher. E por conta disso, por conta da sua fidelidade a Deus, ele foi para o calabouço. O interessante é que José enfrentou a pressão, a injustiça, o desapontamento, de modo muito eficaz, porque toda aquela construção que ele recebera na sua mais tenra idade, aquela construção deu suporte para ele suportar e evitar aquele pecado sexual. Ele poderia ter se aproveitado muito bem, estava na casa do Potifar, tinha a confiança do Potifar, tinha a confiança da família, ele podia ter mantido relações com aquela mulher por muito tempo e ela não diria nada a ninguém, porque ela não queria se prejudicar, mas com isso ele enterraria todo o seu futuro de um primeiro-ministro do Egito. Mas ele decidiu ir para o calabouço, preferiu ir para o calabouço do que ceder às tentações daquela mulher. Então ele vai para o calabouço, e lá no calabouço ele encontra o chefe dos presos, né? E o chefe dos presos entrega os presos para José. E lá ele começa a cuidar e administrar. E uma coisa interessante que eu vejo em José, ele nunca murmurou e nunca se sentiu vítima. Ele é traído pelos irmãos, colocado numa cova, ele é vendido como escravo, ele vai servir a Potifar, e Potifar entrega tudo para ele, confiando nele. A mulher de Potifar tenta seduzir, ele não aceita a sedução dela, foge para que ela não pegasse. Ele é mandado para o calabouço por conta disso. E lá no calabouço ele começa a administrar os bens, ele nunca se reclamou, ele nunca deu uma de vítima. Tem pessoas que a menor pressão já começa a murmurar e ser vítima. Então, eu percebo que na vida de José, toda essa bagagem emocional e espiritual que ele recebeu, ele foi capaz de processar isso, e isso o ajudou. Ele tomou uma posição com isso, e isso o ajudou a enfrentar todas essas traições, decepções e frustrações. Ele não ficou pensando: ai, coitado de mim, eu sou um pobrezinho, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um azarado. Não, ele continuou naquele foco, porque ele tinha um sonho. Os feixes, né? A lua, as estrelas e o sol se curvando diante dele. Aí o que acontece? Ele vai para a cadeia e lá ele interpreta o sonho do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. E diz para um: olha, você vai ser, em 3 dias você vai ser restituído a teu cargo, que é o caso do copeiro, e o outro padeiro ele fala: olha, em 3 dias você vai ser morto. E de fato aconteceu. E teve uma coisa interessante. Quando José falou para o copeiro a respeito do sonho, interpretou o sonho e falou: olha, quando tu chegar lá com o faraó, lembra-te de mim, tá? Eu não quero continuar aqui, lembra-te de mim. Só que teve uma coisa interessante. Mais uma prova na vida de José. O oficial do rei, aquele servo do rei, esqueceu de José. E a Bíblia fala que por 2 anos se passaram. Ou seja, eu quero lembrar você que José tinha 17 anos
E somente aos 30 anos é que ele é levado a primeiro-ministro, ou seja, ele passou 13 anos de muita tribulação, de muito sofrimento, sem jamais ceder aos padrões e negociar princípios. Então, o copeiro esquece de José, aí o faraó tem um sonho, ele fica muito perturbado com aquele sonho, e aí o oficial do rei, esse copeiro-chefe, lembra-se de José e fala, olha, eu estive na cadeia, e um homem teve um rapaz lá, teve um hebreu lá, teve um sonho comigo, e realmente aconteceu. Aí o rei manda chamar esse menino, esse rapaz, e ele interpreta o sonho do rei, coisa que ninguém tinha conseguido fazer no reino. E ele interpreta e dá soluções para aquilo lá. Ele profetiza 14 anos futuros de abundância e de escassez. E vendo isso, o rei chama José para assumir aquele processo, para assumir aquele governo. E o interessante também, José nasceu, acordou, melhor dizendo, escravo, preso, e vai dormir o primeiro-ministro do Egito. O faraó dá para ele um anel, e ele é a segunda pessoa no reino. Ninguém estava acima de José, a não ser o próprio faraó. Aí ele esquematiza a produção, o guardar os mantimentos para a época de seca, época de fome. E houve uma grande fome naquele país, depois de 7 anos. E não só naquele país, no planeta ao redor. Então, o que aconteceu? Jacó, o pai de José, ouve falar que tem um governador lá no Egito que está administrando muito bem aquele país e que há fartura de alimentos ali. Ele manda os irmãos de lá buscarem alimento. E nesse momento, quando José encontra os irmãos, ele se fica muito emocionado. Lembra de tudo que aconteceu. Aí há toda uma trama, todo um jogo de José. Ele queria que Benjamim, que era o seu irmão mais novo, filho de Raquel, venha até ele. Então ele faz com que os irmãos voltem lá para Jacó, para trazer Benjamim. Enfim, depois ele se revela aos irmãos. E os irmãos ficam muito preocupados, pensando que poderiam morrer, porque tinham feito tudo aquilo com o seu próprio irmão. José se revela a ele com um coração muito generoso, compassivo, um coração perdoador. Ele não usa o poder para detonar os irmãos, ele usa o poder para abençoar. Ele fala, olha, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus tornou em bênção. E eu vim para cá antes, né, para esse país, para preservar a vida. E não só preservar a vida da sua própria família, mas do próprio Egito, dos próprios egípcios e da terra. Então ele se revela aos irmãos, perdoa os irmãos. Jacó vem com a família toda para aquela região, mora ali no Egito até a sua morte. E eu percebo a grandeza desse homem, o coração desse homem, que recebeu tanta pressão, mas foi capaz de vencer tudo isso, superar, e não usou o poder, a posição de governador, para prejudicar a sua família ou se vingar dos irmãos. E você pode estar me dizendo, mas Nelson, eu não tive um pai assim, eu não tive uma infância assim. Mas eu quero te dizer que Deus é pai. E se você teve um pai muito falho na sua vida, você precisa conhecer o amor paterno de Deus, deixar que Deus te abrace, que Deus se revele a você e Ele passe a te ensinar a viver uma vida debaixo do senhorio, do amor, da proteção de Deus. Se você não teve um pai, eu quero te dizer que Deus é pai, e Ele é um pai muito especial, maravilhoso, que quer abraçar a tua vida e reconstruir em você tudo aquilo que você foi perdido ao longo do tempo. Ou seja, na vida de José não houve lacuna paterna, nenhuma lacuna, nenhum buraco, nenhuma falha. Mas pode ser que na sua vida haja isso, e Deus quer preencher essa lacuna. Se você não conhece a Deus, o busque, Ele vai se revelar a você
e você vai sentir quanto esse amor paterno é maravilhoso, perfeito, é imensurável, é um amor extraordinário. Que Deus possa se revelar a você e te abençoar em nome de Jesus. Amém.